Bora lá para mais uma aulinha de história. O tema que a gente vai abordar hoje é sobre a conquista e a colonização da América. Recapitulando, nós estamos falando das grandes navegações que se lançaram ao mar em busca de colonização, de matérias-primas baratas. Então, portanto, nós vamos falar um pouco da ocupação ou a invenção, como eles falavam na época, da América. Então, antes da chegada dos europeus, o continente americano reunia povos com grande diversidade cultural. Eram cerca de 50 a 75 milhões de pessoas. Em 1492, quando as primeiras embarcações vindas da Europa lançaram âncora na costa americana, teve início uma grande transformação, a maior talvez de todos os tempos. Mais de 30 milhões de nativos, chamados de índios pelos conquistadores, foram mortos nos primeiros tempos na colonização. Culturas milenares desapareceram, enquanto milhões de pessoas eram trazidas da África à força na condição de escravos. Assim se construiu a nova América. E por que a invenção da América, né? Durante muito tempo, a palavra descobrimento foi utilizada para descrever a chegada dos europeus à América. Então, o uso desse termo está associado à ideia de que, no século XV, o continente americano era uma terra intocada pelos seres humanos. Mas antes da chegada dos europeus, a América já era habitada por uma grande população, os povos pré-colombianos. A América não era chamada de América quando os europeus aqui chegaram. Ela não foi descoberta pelos europeus, mas sim inventada por eles após sua chegada. Então, lembrando que o primeiro que se lançou no mar, né, nas grandes navegações, foi Portugal e Espanha. Então, a gente vai falar um pouco desses países que foram chegando, que foram colonizando aí a América. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os espanhóis que chegaram à América. Portanto, os espanhóis chegaram em 12 de outubro de 1492. O navegador genovês Cristóvão Colombo aportou em Guanayane, nome dado pelos nativos a uma ilha localizada no Caribe. O navegador continuou suas explorações pelas novas terras e em dezembro chegou à ilha de Hispaniola, onde os espanhóis fundaram sua primeira colônia no continente. A ocupação do Caribe foi muito negativa para as comunidades nativas da região. As doenças trazidas pelos europeus, o regime de trabalho forçado e as guerras de conquista praticamente dizimaram a população local. Estima-se que em 1492 cerca de 200 mil índios viviam em Espanhola. Em 1520 a população indígena não passava de 15 mil habitantes. Ou seja, então os espanhóis, né, os europeus chegaram na América fazendo com um massacre violento, né, dizimando aí os donos das terras, que eram os índios. Os espanhóis, lembrando que não só os espanhóis como os portugueses e outros países que se lançaram no mar, eles tinham a intenção de encontrar metais preciosos. Então, os espanhóis, quando chegaram na América, não encontraram no Caribe metais preciosos, metais nobres como o ouro e a prata, diamante, mas eles logo tomaram conhecimento da existência de muitas riquezas em sociedades do continente. Movidos pela ambição, muitos homens quiseram se lançar à conquista desses povos. Então, entre eles, destacou-se a figura do Hernán Cortés. Hernán Cortés era um oficial espanhol que desembarcou nas terras onde é hoje o México, com 508 soldados, além de cavalos e canhões. A notícia da chegada de Tenochtitlán, daqueles homens brancos com roupas de ferro montados em seres estranhos, ou seja, os astecas desconheciam o cavalo, né? Eles não conheciam muitas culturas europeias, aliás, não conheciam de fato. Trazendo consigo armas de fogo, assustou os ameríndios. Então, inicialmente, pensaram que cavaleiro e cavalo fossem um único ser. O imperador asteca Montezuma chegou a confundir Cortés com um dos seus astecas, pelo fato daquelas armaduras, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco da conquista das terras astecas, né? A chegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán com seus homens e armas, né? Assustando aí
os astecas, e a Quetzalcóatl, o deus asteca que Montezuma julgou que fosse Cortés, porque pelas armaduras ele achava que como, na verdade, os astecas tinham aquelas culturas de fisionomia, de características, eles o Montezuma achava que era um deus que estava chegando, mas não era, na verdade era um líder, né, espanhol, que estava chegando para tomar posse das terras. Buscando uma aproximação com Cortés, Montezuma ofereceu-lhe vários presentes, alguns deles ouro, até o ouro, mas Cortés e seus soldados não queriam diálogo. Aprisionaram Montezuma e começaram a tomar os objetos de ouro dos astecas. Começou então a guerra entre eles. Por intermédio de Malich, Cortés ficou sabendo que vários povos da região eram inimigos dos astecas, então estabeleceu uma aliança com esses povos e atacou os astecas, acompanhando de 150 mil indígenas inimigos dos astecas e 900 espanhóis em 1521. Cortés bombardeou a capital asteca e conquistou, pondo fim ao Império Azteca, ou seja, havia várias tribos que tinham inimigos, uma era contra a outra, e o Cortés se aproveitou dessa inimizade e pegou a aliança para derrubar aí o Império Azteca. Aqui mais uma conquista, né? Vão explorar as terras dos Incas, outros povos. Então a notícia que havia ouro na América estimulou a cobiça de outro aventureiro espanhol, Francisco Pizarro, acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais a cavalo. Pizarro entrou nas terras incas em 1532 e logo conquistou a cidade inca de Cajamarca. Depois de instalar-se nessa cidade, convidou o Inca Atahualpa para um encontro reservado. Assim que Atahualpa chegou, Pizarro mandou prendê-lo e ordenou a seus soldados que atirassem nos incas de surpresa. Em seguida, os espanhóis partiram para a conquista de Cusco, a mais importante cidade do Império Inca. Para isso, contaram com a ajuda do povo Huanca, inimigo terreno dos Incas, motivadas pelas disputas do trono Inca entre os irmãos Atahualpa e Huáscar. Depois de tomar Cusco, Pizarro fundou Ciudad de los Reyes em 1535, atual Lima, e fez dela a capital do domínio espanhol. Ou seja, né, os europeus, agora o Francisco Pizarro, ele também dominou aí as terras dos povos incas, também junto a aliados inimigos desses povos incas, para tirá-los de lá à força, à violência. Então temos aqui a conquista dos territórios incas. Como tão poucos derrotaram tantos? Cortés chegou no México com 508 e Pizarro entrou no Peru com 180 homens. Como tão poucos espanhóis conseguiram vencer tantos nativos? Bom, a superioridade bélica. Os espanhóis, além de espadas e armaduras, tinham armas de fogo com poder destrutivo muito superior ao dos indígenas e que impressionavam pelo barulho que faziam. 2. As doenças. As doenças trazidas pelos espanhóis, como sarampo, varíola, gripe, mataram mais que as armas de fogo, pois os indígenas, os nativos, não tinham defesas contra tais doenças. Então, o sucessor de Montezuma foi uma das vítimas, reinou 80 dias e morreu de varíola. Lembrando, né, os nativos não tinham imunidade o suficiente, nunca teve contato com roupas, com utensílios. Né, os europeus não, já trouxeram bastante doenças através de roupas, utensílios. Né, o cotidiano deles era bem diferente dos nativos. Aqui uma foto dos nativos mexicanos infectados pela varíola. E continuando como tão poucos derrotaram tantos, ainda temos a questão da insatisfação dos povos dominados. Tanto os astecas quanto os incas, eles tinham inimigos internos, e os espanhóis souberam tirar proveito dessa situação, aliando-se a eles.
Então, na conquista do México, por exemplo, Cortés contou a ajuda de cerca de 100.000 combatentes indígenas. Os espanhóis sabiam muito mais sobre os astecas e incas do que estes sobre eles. Os intérpretes e guias indígenas deram grande vantagem aos espanhóis, que aproveitaram o conhecimento dos pontos fracos dos seus adversários para estimular a discórdia e a guerra entre eles. Portanto, a gente pode dizer que houve muitas trocas culturais também, né? Porque os europeus traziam suas utensílios, coisas bem diferentes, mas também quando chegaram no México, ali em Peru, eles também encontraram algumas coisas diferentes, como a batata, o milho, né? A mandioca, coisas que eles também não conheciam. Então, isso é um conhecimento nativo, porque os nativos conheciam muito da parte de raízes, né? E aí vai ocorrer vários conflitos entre os próprios nativos e também entre os europeus e os indígenas, os incas, os astecas, né? Porque infelizmente era a questão que os europeus queriam, era tomar os territórios dos nativos. Não tinha outra questão a não ser tomar por muita violência, muita repressão, prendê-los. Mas acabou também que esses nativos, né, acabaram mortos por conta das doenças que os próprios europeus trouxeram. Bom, a gente no decorrer do conteúdo a gente vai falando um pouco dessa ocupação dos europeus na América. Hoje nós falamos muito mais dos espanhóis, depois nós vamos falar de outros países como a Inglaterra e Portugal. Por hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. A Contra-Reforma foi a reação, né, da Igreja Católica contra a reforma protestante implantada pelo monge Martinho Lutero. A Contra-Reforma foi a reação, né, da Igreja Católica contra a reforma protestante implantada pelo monge Martinho Lutero.